Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma das nossas aulas e hoje, no caso, nós teremos aula 16 de português, certo? Então, nós vamos começar a nossa aula na página 216 e hoje nós estaremos falando sobre numeral. Vamos lá? Todo mundo com o livrinho para a gente poder começar a nossa aulinha. Bom, eu vou começar assim. Vou ler a explicação sobre numeral. Numeral. Releia este trecho do texto e observe os numerais destacados. Um dia, Shang resolveu fazer uma viagem com 3 dos seus fiéis alunos. Instalaram-se numa carroça puxado por 2 burrinhos e lá se foram. Nhec, nhec. Isso aqui está falando de uma viagem, né? Desse rapaz, desse senhor aqui, Shang. Só que nós só vamos ler esse texto daqui a alguns minutinhos. Aguardem. Vamos continuar porque eu preciso primeiro explicar a matéria para vocês, ok? Vamos lá. Numeral. Numeral é a palavra que indica a quantidade de elementos ou a ordem que eles ocupam em uma série. Quando nós estamos indicando, por exemplo, uma quantidade, uma ordem, nós chamamos de numeral. Então, numeral é a palavra que indica uma ordem, é a palavra que indica uma quantidade de alguma coisa, certo? Aí aqui está assim, o numeral pode ser classificado como numeral cardinal, numeral ordinal, numeral multiplicativo e numeral fracionário. Vou falar um pouquinho de cada um para vocês. O numeral cardinal, ele indica uma quantidade. Exemplo, Shang viajou com seus 3 alunos. Numeral ordinal indica uma ordem, uma posição. Exemplo, na primeira curva do caminho, as sandálias dele rolaram pela estrada. Numeral multiplicativo indica uma multiplicação de quantidade de elementos. Exemplo, eu tenho o dobro da idade de Rita. Numeral fracionário indica a divisão de quantidade de elementos. Exemplo, Geraldo já comeu 1/4 do bolo de chocolate e metade da pizza. Falando de chocolate, né, gente? Vocês sabem que eu amo chocolate, então vamos lá. Bom, o numeral cardinal, ele indica quantidade. Por exemplo, eu falo assim, vocês trarão para mim... Vocês levarão para a tia Zenaide 3 barrinhas de chocolate. Então, 3, ó, 1, 2, 3. Numeral cardinal, por quê? Indica quantidade. Indicou quantidade, numeral cardinal. Agora, ordinal. O numeral ordinal, ele indica uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Eu falo para vocês assim, olha, a tia hoje vai dar doce na sala de aula. Vamos fazer uma fila, uma ordem. Aí eu vou começar. Esse aqui vai levar o primeiro, esse é o segundo, o outro é o terceiro, o outro é o quarto. Indiquei uma ordem. Então, é numeral ordinal. Agora, quando eu digo multiplicativo, vocês se lembram? Não sei, eu acho que tia Rosa já falou para vocês sobre o dobro, o triplo, o quádruplo. E se caso ela não tenha falado ainda, não falou, ainda irá falar, com certeza. O dobro, já entrando na aula de matemática, o dobro a gente multiplica por 2. O triplo nós multiplicamos por 3. Para achar o quádruplo, a gente multiplica por 4. Para achar o quíntuplo, a gente multiplica por 5. Então, quando nós falamos o dobro, o triplo, quádruplo, quíntuplo, nós dizemos que é um numeral multiplicativo, porque indica uma multiplicação. E também nós temos aqui o fracionário, que nós acabamos de falar sobre ele. O fracionário, o nome já fala fracionário, ele indica uma fração. Quer ver um exemplo? Eu falo assim, olha, você levará para a tia Zenaide metade do seu chocolate. Sempre lembrando, você vai levar. Então, uma brincadeira, tá, gente? Mas vamos lá. Você pegou uma barrinha de chocolate, você cortou, partiu a barrinha ao meio, você ficou com o quê? Você vai levar metade, somente uma parte daquela barrinha de chocolate. A outra você vai ficar com ela. Então, metade. Você pegou,
dividiu por duas partes e uma parte você vai levar para a escola. Só uma brincadeira. Como posso eu também fazer a mesma coisa para você, certo? Eu posso dizer também assim, ó, quero comer 1/5 da sua pizza. 1/5 da pizza. Eu vou pegar a pizza, vou dividir em 5 partes, apenas uma parte eu vou comer. 1/5. Dividimos em 5 e vamos pegar apenas uma parte. 1/5. Numeral fracionário, certo? Bom, esquecendo o chocolate, agora vamos passar para a página 217. Na página 217 fala assim, ó, veja no quadro alguns numerais: cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Aí vem uma lista de numerais cardinais. Depois, ao lado, vem os ordinais. Se você quiser saber, vamos lá. Cardinal, como eu já havia falado, indicando quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegou no 20, vai pular para o 30. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí você sabe que o numeral, né? Os numerais cardinais, os numerais, na verdade, eles são infinitos, eles não têm fim. Porém, você não vai ficar falando toda a vida aqui, que o tempo é curto. Vamos passar para os ordinais. Os ordinais, eles indicam uma ordem. Já falamos ainda há pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, depois do 19º vem o 20º. Do 20º vai pular mais 10, né? No caso, passou para o 30º, que corresponde ao 30. O 20º corresponde ao 20. 30º corresponde ao 30. 30º, 30. 40º, que corresponde ao 40, e assim vai. 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º. Numerais ordinais. Revisando. Cardinal, quantidade. Ordinal indica uma ordem. Os multiplicativos. Os multiplicativos, já falamos que indicam uma multiplicação. Quando é por 2, por exemplo, vamos achar o dobro de um número, multiplicação por 2, né? Dobro, multiplicação por 2. Então, nós podemos falar duplo ou dobro, que é a multiplicação por 2. Triplo, multiplicação por 3. Quádruplo, multiplicação por 4. E por aí vai. Quíntuplo, multiplicação por 5. Então, ó, duplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, octuplo, nônuplo, décuplo, undécuplo, que no caso é o 11, né? Um décuplo, e o 12, no caso, é o duodécuplo, e por aí vai. Numerais multiplicativos, porque eles estão indicando uma multiplicação. Não tem erro. Agora, os fracionários, né? E o próprio nome já diz, fracionários, eles indicam uma fração. Lembra do chocolate que a tia ainda há pouco falou, da barrinha de chocolate? Vamos lá. Meio ou metade, né? Você pegou a barrinha lá do chocolate, dividiu em duas partes, meio ou metade. Nós falamos em cada parte dela. Dividimos em 3 partes, no caso, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Chegou no décimo, a partir do décimo, você fala a palavra e diz avos. Por exemplo, é 11, 11 avos. É 12, 12 avos. É 13, 13 avos. 14, 14 avos. É 20, 20 avos. Você fala o número e fala a palavrinha avos. Com certeza, isso aqui também, vocês também terão na aula de matemática, que a tia Rosa provavelmente já deve estar para falar ou já falou para vocês. Circule os numerais na página agora 218. Na página 218 já vem atividade em relação a essa atividade, tá? Essa matéria. Circule os numerais das frases a seguir. Faltam 20 dias para comemorar meu 15º aniversário.
Aí, você vai ver quais são os numerais e vão circular. Ganhei 2 livros e 3 revistas. Gabriel já tem 23 figurinhas e o irmão dele tem o dobro. Já escrevi 18 poemas. Metade deles é sobre a natureza. Eu vou dar uma dica para vocês. Em cada frase nós temos 2 numerais, tá? Fica ligado. Número 2. As palavras um e uma podem ser artigo ou numeral, né? Aí você tem que prestar atenção porque confunde realmente. Assinale a frase em que a palavra uma é numeral, tá? Cuidado que artigo, ele vem acompanhado de um substantivo. E aqui no caso, quando fala do numeral, ele vai indicar quantidade, né? Ou vai indicar uma fração, ele pode estar indicando uma ordem. Se você prestar atenção, você vai saber. Bia doou uma de suas bonecas. Atenção, ó. Bia doou uma de suas bonecas. Eu quero saber, a palavra uma é numeral, ó. Assinale a frase em que a palavra uma é numeral. Bia doou uma de suas bonecas. Bia escolheu uma boneca para doar. Bia escolheu uma boneca para doar. E aqui, Bia doou uma de suas bonecas. Você vai ver qual deles está indicando que é numeral, que está indicando quantidade, tá bom? Aí você marca um xizinho. Número 3, leia esta tirinha. Hoje joguei uma partida de ping-pong com o Felipe. Ó, hoje joguei uma partida de ping-pong com o Felipe, mas eu parecia uma pirambaba e perdi por 9-20. Depois vocês vão lá no dicionário e procuram saber o que vem a ser pirambaba, a qual ela se referiu aqui. Todas as vezes que vocês tiverem dúvida quanto à palavrinha, pega o dicionário, vai lá e confere o que significa a palavrinha, tá? Aqui, o único diário íntimo com um caderno de esporte. Ela fala que é o único diário íntimo com um caderno de esporte. A palavra uma, no primeiro quadrinho, é artigo ou numeral? Aí você vai lá no primeiro quadrinho, ó. Hoje joguei uma partida de ping-pong com o Felipe, mas esse uma aí, ele é um artigo? Se ele for artigo, você vai ter que escrever, é artigo. Por quê? Ele acompanha o quê? Tá? Se for artigo. Se não for artigo, se ele for substantivo, você vai ter que dizer por que ele é substantivo. Lembre-se, fica a dica. O numeral, ele indica quantidade, ele indica uma ordem, ele indica uma fração. O artigo, ele vem acompanhado de um substantivo, tá bom? Preste atenção. Circule e classifique os numerais do segundo quadrinho. Aí você vai lá no segundo quadrinho, ó. Eu parecia uma pirambaba e perdi por 9-20. Você já sabe quais são os numerais que estão ali, que eu acabei de explicar. Tem 2. Você circula e depois você vai dizer, são numerais. Aí você vai dizer se são cardinais, se são ordinais. Se você tiver dúvida, volta na pesquisa e olha, que é muito fácil. Escreva por extenso os numerais ordinais referente aos numerais circulados. Quando você circulou ali na letra A, circulou no quadrinho e respondeu na letra B, você colocou que eles são numerais e que tipo de numerais que eles são. Você já descobriu quais eles são. Agora você vai colocar, lá em cima ele está escrito normalmente, né? Não posso dizer qual é a classificação dele, não posso falar. Aqui você vai escrevê-lo em ordinal, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro. Olha no segundo quadrinho e você vai escrever, tá? Escrever por extenso. Bom, passando para 219, está assim, ó. Numere as frases de acordo com a indicação correspondente. 1, numeral cardinal. 2, numeral ordinal. 3, numeral multiplicativo. E 4, numeral fracionário. Aí vem. João comeu 1/4 do meu chocolate. Ah, João. João comeu 1/4 do meu chocolate. Maria ficou em terceiro lugar no campeonato de xadrez da escola. No meu último aniversário, minha avó fez 100 brigadeiros para a festa. Marta tem o dobro de lápis do que eu tenho. Tenho 9 anos. Aninha é a 11ª na lista de chamadas da classe.
Aí você observou que 1/4, terceiro, 100, dobro, 9, 11ª estão em negrito. Vocês vão numerar, né, de acordo com o que está lá em cima. 1 para cardinal, 2 para ordinal, 3 multiplicativo e 4 para fracionário. Tem dúvida? Volta no pesquisa, dá uma olhadinha e coloca. Número 5. Observe os numerais na capa desta revista e classifique-os. Aí vem o nome dela, né? Mônica. Aí você vai ver aqui, 7 histórias divertidas. O primeiro Natal de Mônica. Aí aqui embaixo tem as capas da Mônica. Você vai ver quais são os numerais que aparecem. Uma dica para vocês. São 2. Aí você vai botar o que aparece lá em cima, né? Não posso dizer o lado, vocês vão ver qual é o que aparece e vão escrever numeral, não sei se é ordinal, se é cardinal, se é fracionário, você vai dizer qual é ele. Depois você dá um tracinho e você escreve qual é o outro que aparece. Aí você repete e escreve numeral, cardinal, ou numeral fracionário, ou numeral multiplicativo, não sei, de acordo com o que você encontrar, certo? Na 220, leia o texto abaixo. Tem um texto muito interessante, a tia vai dar uma lida, presta atenção. Amazonas. O maior estado em área territorial, o 1,6 milhão de quilômetros quadrados, equivale a quase 5 vezes o tamanho da Alemanha. Tem uma das menores densidades demográficas do país. Manaus, principal porta de entrada para os turistas que desejam se embrenhar na maior bacia hidrográfica do planeta. Concentra mais da metade da população, de 3,5 milhões de habitantes. Dos 62 municípios, apenas um município, além da capital, abriga mais de 100 mil moradores. É Parintins, onde se realiza desde 1965 a esfuziante festa folclórica do boi, em julho. Na virada do século XX, durante o ciclo da borracha, a onda migratória absorveu muitos nordestinos, além de portugueses, italianos, espanhóis e portugueses. Além de portugueses, que eu já tinha falado, italianos, espanhóis e japoneses. Bom, aqui é um texto informativo, né? E aqui embaixo é para vocês escrever por extenso, escreva por extenso os numerais destacados no texto. Vocês observaram que temos o 62, nós temos o 100, nós temos o 20. Aí você vai escrever por extenso, né? Normalmente. 62, 100 e escrever 20. Normalmente, escrever por extenso. Depois de escreverem por extenso, vocês têm na letra B assim: assinale a alternativa que indica a classificação desses numerais. 62, 100 e 20 são ordinais, são multiplicativos, são cardinais ou são fracionários? Apenas uma resposta, tá bom? Para marcar um X. Na letra C está assim: encontre e sublinhe no texto um numeral fracionário. Você vai ler lá no texto, você vai achar um numeral fracionário. Ele se encontra na metade do texto. Já estou dando uma dica para vocês. Ele é fracionário, ele indica uma fração. Aí você vai sublinhar. O que estiver mandando você sublinhar, circular, pode fazer de lápis de cor, que o seu dever vai ficar muito bonitinho, tá? Vai ficar muito bom. Encontre e circule no texto a expressão que equivale a 1/5. Gente, 1/5. Quando eu falo quíntuplo, se eu estivesse falando dobro, seria 2 vezes. Se eu falasse triplo, seria 3 vezes, não é isso? Mas aqui é 1/5. Aí você vai lá no texto, no início, outra dica, e procura o que equivale a 1/5. É 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes? Circula lá no texto. Bom, passando para a parte de ortografia. A
parte de ortografia, a tia colocou pouca coisa, tá? Só na página 221 está assim, ó. Vamos usar as palavras mas e mais com i, ou seja, mas sem i e mais com i. Leia a frase abaixo. Eu gosto de chocolate cada dia mais. Gente, mexendo comigo, né? E com vocês também. Eu gosto de chocolate cada dia mais, mas sei que não posso comer muito. Isso é verdade. Eu gosto de chocolate, eu gosto mais, cada dia mais, cada dia mais de chocolate. Mas sei que não posso comer muito, né? Vocês sabem por quê. Aí vem assim, mais com i indica quantidade, intensidade, quantidade. E mas, né, sem o i, indica ideia contrária. Número 1. Agora leia os balões e complete com mas ou mais com i. Preciso de 2 minutos para pensar. Preciso de outro. Você pode pensar. Vai nos atrasar um pouco. E a última. Não ache ruim, ó. Não ache ruim. Ó, não ache ruim. Eu também preciso de tempo. Quando indicar quantidade, você usa mais com i. Quando indicar ideia contrária, você usa mas, tá? Mas, sem i. Número 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo o mas por porém. Agora, onde tiver o mas, você joga porém. Tem que retirar. Gosto de praia, mas somente pela manhã. Aí você vai repetir tudo. No lugar desse mas, você joga a palavra porém. Tem que retirar o mas. Letra B, repete a frase inteira de novo. O computador é ótimo, mas não substitui um bom livro. É verdade, né, gente? O computador é maravilhoso, mas a gente não pode substituir o livro, não pode substituir um dicionário. A gente precisa ler. Nós precisamos ler, tá? Precisamos muito desses materiais. Essa substituição mudou o sentido das frases? Quando você colocou, por exemplo, mas, você jogou o porém, mudou o sentido? Sim ou não? Se você achar que mudou, você vai jogar sim. Se você achar que não mudou o sentido da frase, você vai colocar a palavrinha não. Somente isso. Bom, nós falamos sobre a matéria, nós falamos sobre o dever de aula, nós falamos sobre a parte de ortografia. Agora nós vamos falar sobre o texto. Lembram que no início da aula eu falei para vocês sobre o texto do Xande, né? Xang. Então vamos lá falar sobre o texto do Xang. Saber quem é esse tal de Xang que nós nos referimos ainda há pouco. Converse com colegas e o professor. Agora, nessa época de pandemia, vocês sabem que nós não podemos falar assim diretamente com vocês nesse momento. E nem tampouco vocês com coleguinhas. Então, ó, vamos refletir, vamos pensar, usar a cabecinha. Esta é a história de uma viagem feita pelo mestre Xang e seus alunos. Durante o percurso, o sábio fará alguns pedidos a seus companheiros de viagem. Leia o título e reflita. Será que eles vão obedecer-lhe? Será que entenderão o que mestre Xang deseja? O mestre Xang, né? O mestre Xang, ele vai dar uns ensinamentos para os seus alunos e espera que os seus alunos usem, ó, a memória. Vamos ver se vocês um dia farão igual os alunos do mestre Xang. Eu acho que não, vamos ver. Nem tudo o que seu mestre mandar. Olha o título. Reflitam em cima desse título. Nem tudo o que seu mestre mandar. Xang era um sábio chinês. Seus alunos aceitavam seus ensinamentos sem pestanejar. Sim, mestre. Eu ouço e obedeço, mestre. Um dia, Xang resolveu fazer uma viagem com 3 dos seus fiéis alunos. Instalaram-se numa carroça puxada por 2 burrinhos e lá se foram. Nhaque, nhaque, né? Era o barulhinho da carroça sendo puxada lá.
Xang, já velhinho, logo sentiu sono. Ele já estava velhinho, estava cansado, então ele sentiu sono nessa viagem. Tirou as sandálias e pediu aos jovens, os jovens no caso eram os alunos dele, por favor, me deixem dormir, fiquem bem quietos, desculpa, fiquem bem quietos. Dali a pouco roncava, ele velhinho, cansadinho, começou a dormir, né, com aquele balancinho, né, na viagem, então ele, com certeza ele dormiu. Na primeira curva do caminho, as sandálias dele rolaram pela estrada. Olha isso, gente. As sandálias dele, né, do Xang, rolaram. Os discípulos nem se mexeram, né? Os alunos dele não fizeram nada, viram a sandália rolar, ficaram quietos. Quando o mestre acordou, logo as procurou. Rolaram pela estrada, disseram. E vocês não pararam a carroça? Não fizeram nada? Fizemos sim, senhor. Obedecemos. Ficamos bem quietos. Aí está bem, ó. Aí está bem. Ah, está bem. Ah, está bem. Conformou-se o mestre. Mas se eu cochilar de novo, preste atenção se alguma coisa cair da carroça. Ouviram? Ele pensou que ele dormindo de novo, eles iriam tomar conta da carroça. Mandou eles prestarem atenção se alguma coisa caísse da carroça. Ouvimos e obedecemos. Xang cobriu os pés com uma coberta e adormeceu. Entretanto, no balançar da carroça, a coberta deslizou e lá se foi. O mestre acordou com frio. Mas cadê a coberta? Será que escorregou pela estrada? Confirmaram os três. Olha isso. Escorregou pela estrada. Os três confirmaram, né? E o que vocês fizeram? Fizemos só o que o mestre mandou. Prestamos atenção. Olha isso, gente. O mestre mandou eles prestarem atenção. Claro, tudo que caísse no chão era para cair, prestou atenção, eles viram, eles teriam que usar a cabeça, né? Usar a memória deles e ir lá e apanhar. Não é o que vocês fariam, o que você faria? Caiu, parou, pegou e bota na carroça de novo. Mas eles não fizeram isso. Não, esbravejou o Xang. Não, ó, não, esbravejou o Xang. Vocês tinham de pegar a coberta de volta. Atenção, se eu dormir e alguma coisa cair da carroça, peçam para parar e ponham o que caiu de volta na carroça. Entendido? Perfeitamente. Ele brigou com eles, né? E ficou muito zangado. E falou que tudo que caísse da carroça a partir daquele momento, caiu da viagem, eles teriam que parar e jogar tudo de novo na carroça. Vamos ver o que deu isso. E a viagem continuou. Nhec, nhec. O mestre foi cabeceando e cochilou. Dali a pouco, os jumentos sentiram necessidade de fazer suas necessidades. Já pensaram? Os bichinhos, né, os jumentos tiveram vontade de fazer aquilo, né? Aí, ó, ploft, ploft, ploft. Caíram os cocozinhos pelo caminho. Os discípulos mandaram parar a carroça e, com muito cuidado, foram pondo os fedidos pelotinhos para dentro. Aquela agitação fez Xang acordar, porque parou a carroça e eles pegaram tudo que eles fizeram, as necessidades dele, né? O ploft, ploft, ploft. Colocaram tudo dentro da carroça, gente, imagina, tudo na carroça de novo. Aí com aquela barulhada, né, de botar tudo na carroça, né, e balançando com certeza, o Xang acordou. Nossa, que cheirinho! Esperem, o que estão fazendo? Apenas obedecendo, juraram os três, pondo de volta o que caiu da carroça. Olha, gente, olha isso. Pondo de volta o que caiu da carroça. Exatamente aquelas coisas horrorosas, né? Não, mas isso não. Ó, ele ficou bem zangado. Não, mas isso não. Ai, com aquelas cabeças duras, só mesmo muita paciência. Aí vem aqui, está bem,
Vamos começar de novo. Vou fazer uma lista de tudo o que há na carroça. Se algo cair, verifiquem se está nela. Ali ele já fez uma outra lista e ele falou para eles que tudo que caísse, se tivesse na lista, eles teriam que pegar. Se não estivesse na lista, eles não pegariam, para evitar de acontecer de novo, né, de cair aquelas coisas. Se não estiver, não peguem de volta, certo? Somos por obediência, ó mestre. Shang escreveu a lista. Que canseira, mas agora podia dormir tranquilo. E a carroça subiu uma estradinha íngreme. Sabe o que é estradinha íngreme? É muito inclinada, aquela estradinha assim bem inclinada, né? Onde na hora de subir, com certeza, deu aquela inclinação. Numa curva mais fechada, ops, quem é que caiu dessa vez? O mestre, o mestre. Olha lá, ele escorregou e se foi ribanceira abaixo. Gente, ele caiu da carroça na hora que a carroça começou a subir, né? Lá naquela estradinha. Ele caiu. Será o que esses alunos fizeram? Vamos ver. Socorro! Gritou. Venham me pegar! Graças aos céus, ele conseguiu se agarrar numa raiz do barranco. Ei, o que vocês estão esperando? Me ajudem, chamou. Mas os discípulos, imperturbáveis, consultavam a lista. Olha isso, gente. Eles viram, né, que o mestre tinha caído e simplesmente eles pegaram a lista e foram ver se estava na lista, se ele tivesse caído. Seu nome não está escrito aqui, explicaram. Não podemos pegá-lo, ó mestre. Não teve jeito. Shang, com muito esforço, subiu o barranco e voltou para a carroça. Mas não dormiu mais. Claro, né, gente? Quem conseguiria dormir depois de uma dessa, né? Ele ensinou tudo para eles e queria, logicamente, que eles prestassem atenção. Que tudo que fosse caindo, eles fossem pegando, lógico, né? De acordo com o que fosse cair. Mas acontece que eles só queriam saber de pegar, de fazer aquilo exatamente tudinho do jeito que o mestre falou. Eles não pensaram em coisas que às vezes acontecem que não estavam previstas, né? No nosso caso, a gente planeja uma coisa, mas se acontece uma coisa, né, imprevista, a gente tem que improvisar, a gente tem que pensar, refletir como a gente pode agir naquele caso. E eles não estavam fazendo isso, eles não pensaram em nada. Aí vamos passar para a página 214 agora. A página 214, a tia colocou como dever de casa. Número 1, a quantos personagens, eu quero saber a quantidade de personagens, tá? Há quantos personagens nessa história? 2 personagens? 3 personagens? Vocês vão botar quantos? Quais são eles? Vocês vão colocar o nome deles. Shang, fulano, fulano, fulano. Não sei, de acordo com o que você leu. Quando Shang pediu a seus alunos que prestassem atenção, caso caísse algo da carroça, o que ele esperava que fosse feito? Isso aí é muito importante. Ele esperava que seus alunos ficassem o quê? Né? O que ele esperava que seus alunos fizessem e deixassem? E para não deixar cair algo, né, que caísse. Ele com certeza esperou alguma coisa em relação a isso. Você vai escrever. A história foi fácil, gostosa de entender, de ler, e agora você vai responder. Qual é o país de origem do personagem Shang? Assinale. Aí vem Angola, vem a bandeira, a China, Austrália, Hungria. Apenas uma, né, gente? Número 4. Por que os alunos de Shang desapontaram o mestre? Será que eles apontaram o mestre porque será que eles fizeram do jeitinho que o mestre mandou? Será que eles fizeram tudo tão certinho e acabaram não pensando? Será que o mestre não estava fazendo aquilo para testá-los, para ver até onde, né, a cabecinha deles, eles poderiam refletir, pensar para fazer as coisas caso alguma coisa desse errado? O mestre estava testando eles, né? Eles entenderam o ensinamento muito ali certinho. Eles entenderam tudo certinho. Mas acontece que eles não pensaram nas coisas que poderiam ser
as coisas imprevistas que poderiam acontecer e não usaram a cuca. Então, vocês vão botar com a resposta de vocês. Por que os alunos de Shang desapontaram o mestre? Né? Por quê? Número 5. Assinale a imagem mais parecida com o local onde se passa a história. Aí você vai marcar um dos 3. Uma delas é a resposta certa. Número 6. Ao ler a história, como o leitor sabe quando é Shang ou quando é outro personagem que está falando? Como você sabe quando é uma pessoa e quando é outra? O que vem na frente da fala do personagem? Se liga aí, presta atenção. É fácil. Para você saber quando é uma pessoa e quando é outra, tem alguma coisa na frente indicando. Número 7. O texto explica por qual motivo Shang e seus alunos estavam fazendo uma viagem. E o texto fala qual motivo disso aí. Você vai escrever sim ou não. Não esqueçam que esse texto, ele trata da viagem que serve apenas de pretexto para uma reflexão sobre a obediência. O mestre queria apenas fazer uma viagem onde ele pudesse ensinar aos seus discípulos, né, aos seus alunos, para que eles pudessem aprender a obedecer, a obediência e ter um bom senso, né, e a comunicação. A comunicação em tudo, qualquer lugar, a comunicação é muito importante. Se a gente não se comunica bem, não explica direito o que a gente quer, o que acontece? As pessoas não entendem certo para fazer certinho o que manda. Então, o objetivo do texto não é tratar da viagem, né? A viagem em si. Ele apenas serve como pretexto para dar uma reflexão de obediência, para que eles refletissem e passassem a obedecer, mas tendo um bom senso. E também se comunicar direito. Entender que as coisas que tem que fazer, mesmo às vezes mandando fazer ali tudo certinho, se acontecer um imprevisto, as pessoas têm que pensar como agir na hora do imprevisto, quando acontece uma coisa que não estava naquela lista de acontecimentos que poderiam acontecer. Então, a gente tem sempre que pensar, refletir para fazer as coisas corretamente. Aí você vai botar sim ou não. Só isso no número 7. Por que depois de voltar para a carroça, Shang não dormiu mais? Gente, Shang não dormiu mais, né? Ele decidiu ficar acordado. Por quê? Por que será, hein? Só você pensar. Você vai responder aqui. Por que depois de voltar para a carroça, Shang não dormiu mais? Ele ficou tão decepcionado, tão desapontado, que ele não conseguiu dormir mais. Por quê? Pode botar com as suas próprias palavras, tá? Número 9. A que se refere a expressão nheque-nheque, presente na história? Esse nheque-nheque era o barulho do quê? Aí você vai escrever. Se refere ao barulho né, do que foi aquele barulho. Número 10. Qual é o maior ensinamento que essa história transmite? Essa história, ela transmite um ensinamento para a gente, né? A gente nem sempre o que é dito por uma pessoa será compreendido certo por outra, né? Do mesmo jeito. Às vezes você pede uma coisa de um jeito, você fala de um jeito, um entende de um jeito, outro entende de outro, cada um interpreta de uma maneira diferente. Qual é o maior ensinamento que essa história transmite? Nós sempre temos que pensar nos imprevistos. Nós programamos uma coisa, mas chega na hora, acontece outra coisa. O que a gente faz nesse momento? A gente vai fazer do mesmo jeito que estava planejado? Mesmo acontecendo alguma coisa do imprevisto? Aconteceu o imprevisto, você já tem que pensar. Poxa, aconteceu isso, e agora? Vou fazer de outro jeito. Porque aconteceu o imprevisto, mas tentando fazer da melhor maneira possível. Se você fosse o mestre Shang, que ensinamentos transmitiria a seus discípulos? O que você falaria para os seus discípulos? O que você ensinaria para eles? Você ensinaria para eles apenas aquilo que ele ensinou? Ou você falaria para eles também sobre coisas que poderiam acontecer, que eles ficassem atentos também aos imprevistos? Fica ligado, presta atenção.
Leia o texto outra vez para responder. Não pode esquecer de ler bastante. A leitura é muito importante, porque depois, nas próximas aulas, né, quando nós voltarmos, como sempre falo para vocês, nas aulas presenciais, nós teremos a leitura e nós vamos testá-los. Vocês vão ter que ler para nós, né, para nós na escola, nas nossas aulas. Então, vocês precisam ler, respeitar as pontuações, preste atenção, leiam bastante, porque é muito importante. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês não esquecessem de colocar, fazer atividade, caprichar na letra, tirar foto, mandar para o meu e-mail pessoal, do Tia Z, que vocês costumam fazer, certo? Mando a atividade e depois também não esquecer que toda segunda-feira, de 14 às 16 horas, que agora o horário mudou, foi avisado, nós teremos a nossa videoconferência. Estou esperando vocês lá, para a gente poder matar a nossa saudade, certo? E também assistam aqueles linkzinhos, clica lá no link que eu costumo colocar para poder reforçar a nossa aula, a nossa matéria. Olha, eu estou com muita saudade de vocês e sei que vocês também estão. Mas se Deus quiser, isso tudo vai passar em nome de Jesus e nós estaremos aqui, ó, cheio de saudades. Queremos matar a saudade com vocês. Ó, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? E não esqueçam, tem que ler, tá? A leitura é muito importante e tem que fazer os trabalhos que estão indo para vocês. Façam atividade do livro e também estou enviando para vocês os gabaritos. Quando vocês receberem os gabaritos, peguem o gabarito, pode pegar uma caneta, faz uma autocorreção, como se você estivesse olhando no quadro, fazendo autocorreção de caneta. Se você quiser, você pode usar assim. Se quiser fazer de lápis, também você fica à vontade, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Amo vocês!